Tem que me render aqui, Mauro César Pereira. Quando eu disse o Palmeiras oscila menos que o Flamengo, e aí você disse, não oscila não. Os dois têm momentos, os dois oscilam, e logo depois dessa minha declaração, o Palmeiras perde para o Mirassol e o Palmeiras perde para o Santos, Flamengo assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, Mauro. Cara de sorte, você trabalha comigo, com o Vampeta e com o Flávio, você está sempre aprendendo um pouquinho mais sobre futebol. Você está sempre aprendendo aqui, porque a bancada aqui é pesada. Eu sou o menorzinho dos três aqui, fácil, de todos nós aqui, mas a gente de vez em quando acerta. Aí isso é muito óbvio, é só olhar para os jogos, o retrospecto, os times são muito inconstantes. Isso fica muito evidente. E assim, existe um oba-oba constante também, né? Isso foi logo depois que o Palmeiras ganhou do Juventude, né? Até foi com o time reserva, o jogo foi lá em Caxias, tomou alguns sustos, mas venceu, e ganhou do Santos, né? Jogando em casa. Você vê a sequência, perde 2 jogos. Flamengo ontem, o que foi o Flamengo no primeiro tempo ontem? É confiável. Jogou com reserva. Não interessa, que tinha ali muitos jogadores que não são titulares. O Sport rebaixado, desmobilizado, ali jogando de franco atirador. Ridículo o primeiro tempo do Flamengo, coisa medonha. São times muito inconstantes. Em parte, eu acho que é devido às circunstâncias do calendário, muitos jogos uns em cima dos outros, convocação, desfalque, seleção, jogo no meio da data FIFA, tudo isso gera instabilidade. Mas não são times tão confiáveis assim. Isso faz com que essa reta final de temporada seja de fato muito imprevisível. Mas é bom sempre lembrar que dessa vez jogaram na data FIFA, tiveram a oportunidade de fazer o jogo lá naquela última rodada de Copa do Brasil meio de semana, que eles podiam ter encaixado os jogos atrasados e deixaram para depois, a CBF mexeu no calendário e aí tiveram que jogar no meio da data FIFA. O Palmeiras poderia ter jogado com o Santos antes completo, sem ser data FIFA, o Flamengo contra o Sport. O Flamengo foi até bom, porque lá atrás já estava ensaiada a queda do Sport. Então, quanto mais empurrasse para o final do campeonato, era melhor. Mesmo jogando com reservas, porque o Sport poderia chegar rebaixado. E chegou virtualmente rebaixado e agora matematicamente rebaixado. Vendeu lá a troca de estádio, né? Não foi mando de campo, porque trocou de estádio, mas com menos torcida e tudo mais. Enfim, mas o Palmeiras tinha o Santos, que já se sabia lá atrás que poderia estar lutando contra o rebaixamento, porque o campeonato do Santos é esse. Aí o Santos se mobiliza para o jogo na Vila Belmiro e o Palmeiras desfalcado. Mas é bom lembrar. Quando a CBF mexeu no calendário, o Flamengo protestou, o São Paulo, que estava na Libertadores, também aplaudiu, e o Palmeiras efusivamente aplaudiu a CBF, até o próprio técnico, né, falou sobre isso numa coletiva de forma positiva. Tá aí o castigo. O Palmeiras, por um interesse que eu não sei se é político, o que é, aplaudiu uma mudança bizarra da CBF para ela resolver o seu próprio problema, não usou uma data lá atrás que poderia ter jogado com o time completo, o jogo atrasado, adiado por conta do Mundial de Clubes, e foi parar no Marapuca, que foi Santos da Vila Belmiro, motivado, mobilizado, precisando vencer para sair do rebaixamento, e o Palmeiras sem vários jogadores, né? Enfim, acho que foi um erro grave. E um detalhe, se foi um elogio com viés político, não quero brigar com a CBF e tal, é o momento em que o campo parece menos importante do que o extracampo, a boa relação com a entidade e tal. É legal que você tenha uma boa relação com a entidade, ok, problema nenhum, tem que ficar brigando com todo mundo. Mas quando você tem acontece algo que vai te prejudicar, e era óbvio que ia prejudicar, se você não quer reclamar, não elogia, pô. Aquele elogio, acho que pro torcedor do Palmeiras, o cara que é lúcido, não esses torcedores malucos que todos os times têm, sabe, que nem pensa, não raciocina, o cara que para e pensa lá atrás, certamente falou, cara, por que tu elogiando, isso vai ser ruim pra gente? Então, óbvio que ia ser ruim. Uma coisa é o Palmeiras completo, a outra é o Palmeiras desfalcado, né? Contra um Santos que, apesar de tudo, tem bons jogadores, né? E jogou motivado, em casa, mobilizado. O Santos jogou uma final, gente. Virou uma final pro Santos, né? E ele saiu do rebaixamento graças a essa vitória. E ficou também nesse jogo também a pergunta, né? Por que o Roleza fica no banco desse time também? Que ele é um bom jogador, mas tem que ter sequência, tem que insistir, né? E o Vojvoda, que é argentino, deve conhecê-lo bem desde os tempos lá do Newell's Old Boys, do Estudiantes, aliás, do Estudiantes de La Plata. E ele foi decisivo, né? Entrou super bem no jogo e fez o gol da vitória do Santos, que no primeiro tempo já merecia estar vencendo, estava jogando, mas jogou melhor que o Palmeiras do Santos. Fez uma partida melhor que o Palmeiras. Enfim, acho que tem muitas camadas, como se diz hoje em dia, essa rodada de meio de semana, né? Realmente, eu posso até dizer que o empate do Flamengo contra o Fluminense seria um bom resultado. Porque o empate no Fla-Flu mantém o Flamengo líder. Tá? Porque o Flamengo tem 3 pontos hoje de vantagem. Um empate contra o Fluminense, que na minha opinião, junto com o Mirassol, são os 2 jogos mais difíceis do Flamengo nesse restante de campeonato. Um empate contra o Fluminense não é um mau resultado para o Flamengo, na minha opinião. Vou querer saber de vocês. Porque, vamos comparar agora as tabelas, tá? De Flamengo e Palmeiras. Eu já vou mostrar a declaração do Felipe Luiz, falando de um Flamengo apático. Mas como o Flávio Prado levantou essa temática, olha aí, Flamengo na próxima rodada tem o Fluminense fora, mas é Maracanã, né? É Maracanã. Então não tá nada fora. É jogo de igual para igual, Fla-Flu no Maracanã. E o Palmeiras tem uma vitória certa contra o Vitória dentro de casa.
Né? Se o Palmeiras perder por Vitória, Uma vitória grande, dentro de graças casa, a Deus. É impressionante. Ele não aprendeu nada. Agora o Vitória O episódio do Olímpia não aprendeu nada. nada. Ele viu o Flamengo ontem se embananando com o Sport Lanterna e tá já tirando pra nada a vitória. Como é que é? Uma vitória certa, né? É legal. Assim, como ele é homenageado em Assunção, ele quer ser Mas você homenageado tá na Bahia, em Salvador. na Bahia também. Eu tô aqui, eu sou comerciante de Vitória, graças a Deus. Continua falando que a gente vai ganhar. Quando ele fala, dá o contrário. Vamos lá. Fluminense. O Flamengo tem o Fluminense e o Palmeiras tem o Vitória. Rodada muito mais fácil pro Palmeiras. Aí todo mundo concorda, certo? Sim. Que é mais fácil. Mais fácil é. Ok. Aí o Flamengo depois tem o Bragantino em casa. Aí eu vou repetir o que eu falei do Palmeiras. Tem que ganhar. Imperdoável. Não fazer 3 pontos contra o Bragantino dentro do Maracanã. E o Palmeiras tem o Fluminense em casa. Rodada mais fácil pro Flamengo. Agora, esse Fla-Flu, Mauro, vai dizer muito. Você acha que o empate é um bom resultado pro Flamengo? Não, o Flamengo agora ele tem a possibilidade de empatar um jogo que o Palmeiras não vai alcançá-lo. Mas o Flamengo tem que jogar para vencer essa partida, porque ele vai ter outros jogos em que ele pode, entre aspas, negociar esse empate. Como contra o Atlético Mineiro, por exemplo, para citar o último jogo antes da viagem para o Peru, onde vai jogar a final da Libertadores. Ô Tico, se a produção puder botar de novo aí o que botou agora, ali tem 3 jogos seguidos. Palmeiras 3 jogos fora. É por causa dessa confusão na tabela aí. Ele termina 3 jogos fora. Ali, repara que esse ponto que o Mauro falou da negociação, né, do empate, ele pode ser necessário no jogo de Mirassol aqui, ó. Porque o Palmeiras vai jogar no Ceará, provavelmente o Ceará com a vida resolvida, seja lá para onde ele for, e esse jogo do Mirassol pode ser o jogo do Mirassol de Libertadores, fase de grupo ou não. E outra, o Mirassol tá invicto em casa, vai querer perder, imagina, recebe o Flamengo e tal. Então, esse jogo de Mirassol pode ser o jogo que o Flamengo vai precisar negociar esse empate aí, que poderia ser a vantagem dele. Flávio, ali, olhando a tabela de 3 jogos fora, Grêmio, que tá ali para brigar para não cair, Atlético Mineiro, a gente não sabe como vai ficar. Aí da tabela que fizeram, com essa mudança aí. Vai. Mas vamos lá. 3 jogos fora, que ninguém vai estar brigando por nada aí. Ó, o Grêmio não tá brigando por nada. Atlético Mineiro não vai estar brigando por nada e tudo que o Atlético puder fazer para prejudicar o Flamengo vai fazer. Não, o Atlético, Tico, o Atlético pode, se ele não for campeão da Libertadores, da Sul-Americana, ele vai tentar buscar uma vaga de pré-Libertadores. Não sei se busca não, Vamp. Dá pra ele, sim. Não sei, ó, o Atlético Mineiro, ele tem 44? Não, acho que não busca nada. 44, o Botafogo tem 52 em sexto. Mas abrem 2 vagas. Abre 2 vagas, pô. Podem abrir 2 vagas com Flamengo e Palmeiras. Verdade. Podem abrir 2 vagas. É o único otimismo. Eu vendo essa tabela, eu acho a tabela do Palmeiras melhor que a do Flamengo. De agora em diante. Porque o Flamengo tem um Fla-Flu, o Flamengo tem um Atlético Mineiro fora, sendo que o Atlético Mineiro, eu falo aqui, é um clube que odeia o Flamengo. O Atlético Mineiro, tudo que ele puder fazer para ferrar o Flamengo, ele vai fazer. Entendeu? Então, é outro jogo que vão dar a vida para tentar tirar o título do Flamengo. E ainda tem esse Mirassol fora. Eu acho a tabela do Flamengo pior. Você acha também a tabela do Flamengo pior, Mauro? Só te trazendo um dado, que, eu sei que você adora, né? Então é sempre bom trazer. Você viu que as chances de título do Flamengo pros matemáticos agora decolaram, Mauro César Pereira? Isso não dá pra levar a sério, né? Os caras... tem uma criança agora 65... que aprende a fazer contas, né? As 4 operações, ela não consegue fazer essa conta ainda. Nesse horário era Semana passada, houve alguns comentários idiotas, eu acho que são idiotas, de rubro-negros. O Mirassol andou no avião. Esse avião enche o saco. Parece que o avião é o Aldo Borogodó. É um avião, pô. Um avião, como tem um monte de avião por aí. Porra, os caras estão indo pra Libertadores pelo Mirassol. Vão jogar mole contra o Palmeiras? Claro que não ganharam do Palmeiras. O Fluminense, pra ganhar a vaga pela Copa do Brasil, tem que passar pelo Vasco na final contra o Cruzeiro ou Corinthians. Tá muito longe de ser campeão da Copa do Brasil. Tem 4 jogos. Né? Se passar pelo Vasco, são 4 difíceis. Não, rivalidade com o Vasco recentemente venceu o Fluminense. E os 2 jogos finais, se até lá chegar, contra o Corinthians ou o Cruzeiro, que são adversários difíceis. Eu vou até pegar um gancho da Série B. O Avaí é rival da Chapecoense. Sim. O Avaí ontem meteu 3. O Avaí não vai mais classificar, não tem nada. Não tem mais nada pra fazer. Então vou abrir aqui, senão a Chapecoense sobe. Você que é da bola mesmo, que jogou lá. Esse é um exemplo bom também. O Pirado falou, esses jogos aí, não vale nada, então não sei o quê. Não rola uma malinha branca? Não, aí nas últimas rodadas. Agora, rola, né? Mas 3 rodadas aí. 5 não, aí na última rodada que rola. Rola? Na última rodada. Mesmo agora, atualmente. Agora não. Que só na última o quê, Van?
Rola, lógico que rola. Que só na última o quê? Você acha que não pode ter uma mala branca pro Grêmio? Não, pode não. ter, quando faltar. Última rodada. Por exemplo, o Avaí, ontem eu tava vendo o capitão do Avaí. O capitão do Avaí foi pra coletiva, 3-1, meteu e disse assim, pô, se a gente não sobe, a Chapecoense também não vai. Fica os dois na Série B. Ele foi pra coletiva e falou, estamos 7 meses sem receber. 7 meses sem receber. Podia falar o quê? Perdemos, a gente não recebe. Sim. Mas não, pegou e arrebentou com o Grêmio. Arrebentou com o Remo. E agora o Remo vai ter que torcer, fazer matemática. O Remo agora não depende só dele, depende dos resultados de hoje, né? Tem o Goiás. Ele pega o Goiás ainda, mas tem o Criciúma também. Novo Horizontino, né? Goiás se enfrentam, né? Então isso aí que... Esse jogo já deve ferrar o Grêmio, o Remo. Então, um dos dois vencendo, vai passar. Tira ele da... Então poderia ser, é isso que eu tô falando, citando como exemplo. Se é rival, eu vou abrir aqui para ele não ir. Que é uma coisa, o que o torcedor quer. O teu time, os caras são profissionais, gente. Os caras vão jogar de sacanagem aqui e tal. Eu não levo muita fé nisso, não. É claro que, por exemplo, o Atlético recebe o Flamengo, a torcida cobra uma empolgação maior. Agora, vamos supor, o Atlético ganha a Sul-Americana. Ele pode estar numa ressaca de título, mais preocupado em comemorar, ganhou um título, vai para a Libertadores do ano que vem. Né? E se perde, pode estar numa crise, perdeu pro Lanús e tudo. A gente não sabe como é que vai reagir a isso. E tem mais, depois do jogo do dia 29 em Lima, como os dois vão reagir nas duas últimas rodadas. Porque um vai estar eufórico pelo título, o outro no luto da derrota. Como reage? Reage bem, reage mal? Porque é isso, até o título pode dar uma acomodação. Você vai ficar comemorando o título da Libertadores e logo depois tem jogo. A coisa continua, não tem descanso, não tem nem uma semana, dias depois. O jogo é sábado, né? Já tem jogo na quarta, se não estou enganado. Né? E depois no domingo terminando o campeonato. Dia 3 o jogo. E logo na sequência mundial. Isso. O jogo acho que é terça-feira, é sábado, domingo, segunda, terça-feira. Ou seja, viaja para o Mundial. Domingo eles voltam, sábado no voo fretado, chegam de madrugada, ou domingo no São Paulo, no Rio. Né? Nem pode festejar, aquele negócio que faz aquela festa na rua e tal. Não dá para fazer. É ir para casa e tal, treinar segunda, terça joga, né? E na última rodada no final de semana. Mas como vai reagir? Então tem muitas interrogações, eu acho muito difícil prever o que vai acontecer e acho que o comportamento dos adversários também é um negócio muito difícil de imaginar. Pode rolar contusão, pode acontecer expulsão. Os jogos que antecedem a final, dos dois times, Palmeiras e Flamengo, né? Como é que vão se comportar os jogadores? Palmeiras contra o Grêmio, né? E o Flamengo contra o Atlético. E o perdedor, como vai reagir? Né? Antes. E o ganhador, como vai reagir? Todo mundo vai meter o pé ali com medo de ficar fora por exemplo, Será? Eu não sei. Por exemplo, quando eu estava vendo a coletiva, eu vi o Bruno Henrique falando. Ele falou da Libertadores, mas não falou do brasileiro. Que é importante, ele assumiu, não, agora, graças a Deus, me livrei tudo, pro dia 29 estar inteiro pra... Ele fala da Libertadores e não fala da... Sim. Até lá também. Naquele momento, o Flamengo tinha acabado de subir a liderança do campeonato. E poderia continuar se o Palmeiras não vencesse, como acabou acontecendo. E tá pensando na Libertadores. Quer dizer, na véspera da viagem, tem um jogo. Como é que os jogadores entram em campo? Medo de uma lesão, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo. Então, assim, são muitas interrogações. É muito difícil esse tipo de projeção nesse contexto. Mas o importante de tudo, Tico, resumindo tudo, no final de tudo, era aquilo que se esperava. Os 3 pontos e um tropeço do Palmeiras, até mesmo um empate. O Palmeiras conseguiu perder. Hoje o Flamengo tem 3 pontos, faltando 5 rodadas. Né? O Flamengo tem Fluminense, Atlético Mineiro, Ceará, Mirassol e Red Bull Bragantino. Se você pegar aí, o jogo mais difícil talvez aí seja na última rodada contra o Mirassol. O Fla-Flu é um clássico, sempre é muito difícil. Não, é o Fla-Flu, o Fla-Flu eu acho ainda pior que o Mirassol. Não, tô falando assim, o Fla-Flu é um clássico, muito difícil, que eu tô falando, muito difícil. O Atlético Mineiro é aquela rivalidade que se cria com o Flamengo, né, por tudo. Mas o Palmeiras também tem jogos duros, tem Grêmio, tem o próprio Atlético Mineiro, que a gente não sabe se semana que vem no sábado se vai ganhar ou não a Sul-Americana. Né, o Palmeiras também tem o próprio Ceará. Então, quer dizer, tá ali, cabeça a cabeça, mas uma vantagem é sempre uma vantagem, cara. Faltando 5 rodadas, um campeonato tão difícil. Agora eu concordo, um absurdo, vou citar aqui o nome de atletas do Flamengo e atletas do Palmeiras. Por exemplo, Arrascaeta, Vina, Danilo, Alexandre, que foram aí convocados. Aí você começa o campeonato em abril. Porra, a camisa do Flamengo ali vai, jogos de ida e volta. Aí, de repente, tropeça contra o Sport, que está na zona de rebaixamento, rebaixado. Aquilo tiraria um título, seguro. Porra, quer dizer, eu remei o ano todo para ser campeão, tem premiação. E por causa de uma data FIFA, se pode perder um campeonato. O Gustavo Gomes, quando estiver voltando agora. Gustavo Gomes, Tigrinho, Emiliano Martins, Facundo Torres, os atletas, o Piquerez. Quando ele voltar, ele sai para a data FIFA liderando a competição. Ele volta da data FIFA com o time segundo. Quer dizer, eu começo a competição em abril, sonhando ser campeão com o Palmeiras, mais um título, contra um rival muito forte. E ambas as partes pode perder um campeonato, você sai na liderança, eu vou ali defender a seleção do meu país, e quando eu volto faltando 5 rodadas, sabendo que tem um adversário difícil, é isso que tem que ser questionado. Mas como o Mauro falou que lá atrás,
o Palmeiras topou e o próprio São Paulo. Eu espero que agora, quando volte, não se questione. Porque ontem eu vi o Abel falando que tem que se pensar muito no que aconteceu nessa rodada desses 2 jogos. Mas o Mauro falou que o Palmeiras topou e ele mesmo da entrevista topando. Então não pode questionar e nem ficar de cara feia. Mas aconteceu aquilo que a gente mais ou menos esboçou aqui, né? E vai continuar acontecendo. Ontem, quem corria mais risco era o Palmeiras. E acabou perdendo. Na próxima rodada, quem corre mais risco é o Flamengo. Ele joga o Fluminense e o Palmeiras recebe vitória. Quer dizer que o Fluminense vai ganhar do Flamengo e o Palmeiras vai ganhar? Não, pode acontecer o contrário. Pode a vitória surpreender o Palmeiras e o Flamengo ganhar do Fluminense. E os dois ganham. Mas nós vamos, se você for olhar, fazendo uma brincadeira, você vai ver que eles vão até o final nisso. Quem quebrar isso vai ser o campeão. Então, o normal era quem corria mais risco de perder. Ponto. O Palmeiras. Perdeu. O Flamengo fez o dele, quase não conseguiu. E na próxima inverte esse processo. Na próximo jogo do Flamengo é bem mais difícil que o jogo do Palmeiras. Então vai ser essa briga até o final, o que eu acho ótimo pro campeonato.